Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso gratuito de SketchUp para paisagismo. Quem quiser pegar os exercícios de aula, tudo, as imagens que tem as medidas da casa que a gente está desenhando, plugins que eu vou deixar lá para o pessoal baixar, referências e tudo mais, pode entrar aqui nessa minha página do Facebook, que é Professor Ronaldo Luigi. E aí você entrando aqui, você pode vir aqui em fotos, que você vai ver aqui as imagens de suporte aí dos nossos exercícios de aula. Então, se você ainda não curtiu, curte aí para dar uma força para a gente, também ficar por dentro de tudo aí que eu vou publicar sobre 3D, paisagismo, arquitetura, interiores e tudo mais. Nessa aula a gente vai começar a desenhar uma casa nesse nosso terreno que a gente vem desenhando. Na aula passada nós vimos ali como trazer objetos da internet, né? Vimos ali por cima, e hoje a gente vai ver como escolher esses objetos e o que fazer com eles para que a gente consiga desenhar com qualquer tipo de computador, um computador que não seja assim muito bom. Se eu tenho lá um puffzinho, por exemplo, vou fazer algo rápido aqui. Se eu selecionar ele aqui, clicar com o botão direito em cima dele e vir nessa primeira opção aqui, ó, chama Informações de Entidade, ele vai abrir essa caixinha aqui na lateral, ele vai dizer aí qual layer que tá, qual camada, que isso aqui a gente vai ver daqui a pouco. Vai dizer também, ó, 34 entidades. O que quer dizer 34? Que entre linhas e faces, né, somando todas, ele tem 34 partes, né? Então vou pegar aqui da internet para vocês e vamos lá digitar vaso. Legal. Vou pegar um vasinho aqui qualquer, né? Deixa eu escolher aqui. Vou pegar, por exemplo, este. Legal. Vou deixar ele aqui do lado, certo? Primeiro que vocês podem reparar que às vezes os objetos que a gente traz da internet vêm com alguns elementos a mais, ou vêm com um logotipo da empresa, com uma imagem, ou vêm com uma pessoa ali do lado, outras coisas agregadas, tá? Para tirar isso daí, o que a gente faz? Eu teria que clicar com o botão direito e vir nessa opção de desassociar ou explodir, tá? Ele vai tirar aquele componente grandão, né? Você vai ver que agora eu tenho alguns componentes separados. Esse daqui, ó, que é um quadradinho, que eu também não quero, então vou selecionar ele aqui e vou deletar. Esse daqui que é o vaso que eu quero, e veio uma câmera aqui, ó, também, tá? Todos os objetos que quando você clicar em cima, ó, eles ficarem com essa linhazinha vermelha, quer dizer que eles estão bloqueados. Você não consegue nem apagar se você quiser, né? Deixa eu tentar dar um delete aqui, ó. Clico nele, aperto o delete do teclado e não apaga. Como é que a gente faz para apagar objetos que estão bloqueados, né? Você clica com o botão direito e vem aqui, ó, desbloquear. Ou, em inglês aí, unlock. E aí, se a gente apertar o delete, agora a gente consegue apagar. O que eu quis explicar aqui com vocês, né? Primeiro que esse objeto aqui tem poucas entidades, ó, poucas partes. Porque ele é bem quadradinho, né? Ó, 34 partes. Eu vou clicar aqui, ó, e vou entrar dentro desse componente até eu conseguir chegar na face dele. Tá vendo que eu cheguei na face dele e ficou achuradinho? Isso aqui a gente não chama de face no SketchUp, tá? A gente chama de superfície. E qual que é a diferença de face e superfície? Basicamente, eu tenho uma facezinha, né? E eu tenho uma outra facezinha do lado. Às vezes eu tenho mais uma outra, mais uma outra, mais uma outra, mais uma outra. Essas faces se juntando conseguem fazer uma curva, um arco, ou fazer várias formas orgânicas, caso você queira, tá? Então, sempre onde você vê uma curvatura, você tem uma superfície e não uma face. Toda superfície é feita de várias facezinhas. Se eu vir aqui em visualizar e ligar aqui, ó, essa opção que chama geometria oculta, vocês vão ver, vou aproximar bem aqui, ó, que cada pedacinho desse aqui, ó, cada triângulozinho que ele tem é uma face, tá? Então a junção de todas essas faces que ele usou para fazer essa curva faz essa superfície. Então, basicamente, superfície é uma curva feita de várias facezinhas pequenininhas, né? De vários pedacinhos pequenininhos. Então, vou mostrar aqui para vocês que um objeto, mesmo sendo muito menor em dimensão, ó, por exemplo, essa minha poltroninha é muito maior do que esse vasinho, né? Deixa eu desligar aqui a geometria oculta. Mesmo assim, esse vasinho tem muito mais faces do que esse daqui, ó. Vou mostrar para vocês a quantidade que tem aqui dentro, ó,
Vou selecionar isso aqui tudo e dar uma olhada aqui, ó, nas informações de entidade aqui no cantinho. Só esse vaso ele tem 29.280 partes, né, que a gente chama de entidades aqui. Essa nossa poltrona que está aqui do lado tem 34 e essa aqui tem mais de 20.000, quase 30.000 partes. A dimensão, o tamanho do objeto, né, se ele é pequeno ou grande, pouco importa no SketchUp. Mas a quantidade de partes que ele tem importa muito para o SketchUp. Isso que delimita o quanto ele é pesado, o quanto ele vai precisar de um computador bom para trabalhar. Então vou pegar aqui da internet para vocês e vamos digitar, por exemplo, lá buchinho. Legal. Nós vamos ver que nós temos vários buchinhos aí para escolher, né? Vou entrar nesse daqui, ó, por exemplo. Quando eu clico na imagem, ele abre ali uma telinha maior, né? Para eu poder ver mais algumas informações dele. Você vai ver a quantidade de polígonos, tá? Então esse aqui tem o quê? 216.000 partes. Cada folhinha que ele tem, dessas aqui, ó, tem um monte de mini linhas e mini faces, fazendo de repente uma curvinha, uma concha. Isso faz com que o seu computador comece a travar. Aí você vai tentar orbitar, né, mudar o ângulo da câmera, ele vai dando travadas. Isso é terrível. Às vezes demora 4, 5 vezes a mais para você desenhar uma coisa que seria prática. Então, como é que a gente faz para solucionar esse problema? Vou entrar aqui em outro buchinho, por exemplo. Vamos ver se a gente acha um outro legal aí. Vamos ver esse daqui, por exemplo. O outro tinha 200 e poucos mil e esse tem 19.000. Esteticamente é muito semelhante, né? Muito parecido. Vamos voltar lá então para ver se tem mais algum. Legal. Tem vários aí, né? Alguns são muito quadradões, ó. Vocês vão ver que eles são, né, na verdade, feitos com uma bolinha ali, bem falsos, né? Olha, é horrível, tá, gente? Tente fugir desses aqui assim que, olha, você consegue ver que ele é feito ali com umas imagens muito pixeladas, né, com uma qualidade muito ruim. Então vocês vão ver aqui que ele tem aqui, ó, polígonos 1.000, né, mais ou menos uns 1.500 ali. Então esse daqui é muito mais leve para o SketchUp, só que esse aqui também não tem uma qualidade legal para você colocar no seu projeto. Vamos ver um outro lá, por exemplo. Gente, olha esse daqui, ó. Olha aqui essas quinas, gente. Isso aqui é muito mal desenhado, tá? Você pode ver que ela é bem leve aqui. Olha a quantidade de polígonos, 74. Então assim, se o seu computador começa a travar com pouca coisa, você percebe que você coloca um objeto e ele começa a travar, de repente esse aqui é uma solução para você espalhar com o computador que você tem, né? Também você não pode exigir muito do seu computador se você não tem um computador adequado para trabalhar com objetos que têm umas formas muito complexas, né? Olha, se eu digitar aqui, por exemplo, Agave 2D, aparecerão algumas aí. E vocês vão ver que a quantidade de polígonos que isso daqui tem, ó, 2. Tem 2 polígonos. Mas como assim 2 polígonos, né? Eu estou vendo aqui essa vegetação, ela parece que é bem desenhada e tudo mais. Então vou baixar aqui para vocês verem. Ó. E aí, ó, eu vou ver que isso daí é uma imagem, ó. Estão vendo? É uma imagem de uma Agave. Não é um 3D, ela é um 2D. Alguns objetos que estão configurados dessa forma, que só tem uma face, que são uma imagem ali recortada e tudo mais, eles estão gravados para ficar sempre de frente para a câmera, tá? Essa Agave aqui, por exemplo, não está. Vocês vão ver que eu vou orbitar, ó, e ela não vai estar mais de frente para mim. Mas se eu voltar lá no 3D Warehouse, árvore 2D, vamos ver aqui o que a gente acha. Ó. Tem umas muito feias, tá, gente? Que são... não tem nem como usar num projeto se você quer realismo, né? Vou baixar essa aqui, vamos ver como que ela é. Essa daqui tem aquele caráter que eu estava falando de sempre ficar de frente para a câmera. Então, ó, eu consigo orbitar, ó, tô olhando de todos os lados e ela vira junto comigo, para ficar sempre de frente para a câmera. Caso você queira fazer uma imagem em planta baixa, uma imagem de cima, né? Depois para detalhar a vegetação e tudo mais, você vai ter problemas com esse tipo de vegetação. Por quê? Quando eu olhar por cima, vocês vão ver o quê? Que não tem como determinar a espécie, porque você não está vendo a copa dela cheia. Essa aqui é uma saída legal para o 3D, porque é super leve, que você consegue colocar no fundo da sua casa algumas árvores, por exemplo, que cada ângulo que você olhar
vão estar de frente para você, mas na parte de levar lá para aquele outro software que chama-se Layout, escolher o tamanho da folha sulfite que você quer imprimir, colocar legenda, você não vai conseguir nem ver que tem uma árvore aí. Então vamos fazer um resumão aqui geral. Primeiro, você tem diversos objetos para poder baixar nessa biblioteca incrível que chama-se 3D Warehouse. Só que dentro dela existem objetos de qualidades muito diferenciadas, qualidade muito boa, ou qualidade muito ruim, ou muito pesados, né, para o seu SketchUp com muitas partes e outros mais levinhos. Então essa parte da escolha demanda um determinado cuidado para você escolher aqueles que têm, né, não vão deixar o seu SketchUp muito pesado, que você vai conseguir trabalhar sem ele ficar lento e que tem uma qualidade estética interessante para o seu projeto. Então vamos supor que a gente baixou um vaso aí que tem uma quantidade legal de linhas, que não é o caso, esse vaso que eu baixei é super pesado. Mas vamos supor que ele está bem desenhado, está bonito e com uma quantidade de partes, de entidades razoavelmente legal, que não vai travar o meu computador nem nada. Então eu posso salvar isso no meu computador e conseguir usar isso aí sempre que eu quiser, trazendo para dentro do SketchUp. Então como é que eu salvo um objeto que já está lá dentro do meu SketchUp? Então você vai clicar com o botão direito em cima e você vai ter essa opção, ó, de salvar como. Clicando nesse salvar como, você consegue escolher uma pasta no computador e salvar. Então, pasta arbustos, pasta árvores, pasta gramíneas, enfim, aí você consegue separar tudo que você vai usar para sempre usar isso aí que você já tem na sua biblioteca própria, sem ter que ficar gastando muito tempo escolhendo lá nesse 3D Warehouse. Uma outra opção de você poder salvar no seu computador direto lá do 3D Warehouse, eu vou mostrar para vocês. Vou abrir aqui de novo lá o 3D Warehouse e vou colocar lá, por exemplo, sei lá, arbusto. Aí vamos supor que eu fui lá, escolhi um arbusto, falei, pô, esse arbusto aqui tá bacana para eu usar no meu projeto. Ó. Então vejo lá, tem 12 mil, tudo bem, não é uma quantidade tão absurda, sim, vou usar, né? Rola no meu computador. Venho aqui, ó, em baixar. E quando eu clicar aqui em baixar, ele vai estar lá, ó. Você quer carregar ele direto para o seu SketchUp? Legal, se eu colocar sim, ele carrega direto lá para o meu SketchUp. Se eu colocar não, olha só o que vai acontecer. Ele vai me dar a opção de salvar em uma pasta do meu computador. Tá? Então você consegue salvar objetos que já estão dentro do SketchUp para pastas do seu computador e salvar objetos que você também pegue direto da internet lá do 3D Warehouse e salve no seu computador. E pessoal, se vocês estão gostando, já rola o vídeo aí para baixo e deixa o seu like. Isso me ajuda bastante a saber se eu estou no caminho certo, se eu estou criando conteúdo bacana aí para vocês. Se você não é inscrito, aproveita, clica aí no botãozinho vermelho e no sininho que tem do lado. Dessa forma o YouTube vai sempre te avisar toda vez que eu colocar um vídeo novo por aqui. Só mais uma coisinha que eu tenho que mostrar para vocês e falar antes da gente continuar com o nosso projeto é o seguinte. Se eu tenho esse vasinho aqui e quero copiar ele várias vezes, tá? Vou copiar aqui, por exemplo, 30 vezes. Pronto. Cliquei lá 30 vezes, tá? Agora eu vou pegar esse vasinho e vou copiar para o outro lado aqui, ó, com o mover e o Ctrl, né? Mais 7 vezes, por exemplo. Essa aqui é a ferramenta de cópia múltipla, tá? Que a gente usou lá nos degraus da escada. A gente ainda vai ver ela mais pra frente. Vou explicar como faz decks com ela, painéis ripados e tudo mais. Copiei um monte de vasinho aí que tinha muitas partes, né? Se eu começar a orbitar, olha só o que vai acontecer. Olha como tá lento. Olha, às vezes ele até some as faces, olha que engraçado. Ele some as faces para ficar um pouquinho mais leve para eu conseguir orbitar. E aí quando eu vou dar zoom, ó, ele também vai dando umas travadas. Então assim, gente, se você encher o seu projeto de vegetações complexas, ele vai ficar desse jeito. Você vai orbitar, ele vai devagar, vai tudo mais, nossa, terrível. Vamos supor que essas vegetações aqui eu escolhi mal e elas estão super pesadas, aí quando eu vou orbitar, elas ficam travando o meu computador e tudo mais. Eu quero ter a possibilidade de esconder para o meu SketchUp voltar a ficar levinho, e ele fica levinho e eu vou trabalhando em outros lugares. Então, se você tem o SketchUp antes de 2018, vai ser dessa forma que eu vou mostrar aqui. E se você tem o SketchUp 2019 para frente,
eu já vou mostrar como é que faz, tá bom? Dependendo da versão do seu SketchUp, pode estar escrito camadas, layers, tags ou etiquetas. Se não está aberto nenhum desses aqui, você vem aqui ó, em janela, bandeja padrão, e aí você habilita lá, tá bom? Ou camadas, ou tags, ou etiquetas, ou layers, tá? Depende aí da versão que você está usando. Bom, vou abrir aqui a caixinha então, e vocês vão ver que vai ter uns nomes aí. Essa Layer 0 sempre vem como padrão, e essas outras aqui são camadas que já vieram com as plantas. Quando a gente baixa as plantas, muitas vezes elas já vêm com algumas camadas aí, tá? O ideal é que a gente crie as nossas, então a gente vai apagar todas as camadas que vieram aí. Para fazer isso, eu posso clicar em uma por uma, né? Só deixo a primeira aqui, que essa sempre tem que ter, é padrão do SketchUp. Então clico numa depois dela e clico no menos. Aí eu deixo nessa primeira opçãozinha aqui, ó, que ele vai mover tudo que está dentro dessa camada para o layer padrão, que é o layer 0, tá? Então ele não vai apagar nada do meu desenho. Tudo que tiver aqui dentro dessa camada, ele vai passar aqui para o layer 0. Então eu vou lá, deixo essa primeira opção marcada e coloco OK. Pronto, apagou. E eu posso fazer isso com todas as outras. A forma mais fácil é você clicar nessa daqui, ó, pula uma aí do layer 0, clica no nome dela, deixa o Shift pressionado e clica na última. Ele vai selecionar todo o intervalo e aí você pode clicar aqui e aí clicar aqui em OK, que ele vai apagar todo esse intervalo aí, tá bom? Se você não estiver conseguindo fazer isso, provavelmente é porque essa bolinha preta aqui, ó, não está aqui no layer 0, tem que estar aqui. Bom, então apagamos todas e a gente vai clicar aqui no mais para criar uma nova. E essa aqui eu vou chamar aí de plantas da rampa, tá? Você pode dar o nome aí que você quiser. Vou selecionar essas plantinhas aqui com uma janela de seleção, vou clicar com o botão direito em cima de qualquer uma delas e vou na primeira opção que eu tenho aqui, ó, informações de entidade, ou se tiver em inglês o seu SketchUp, Etint Info. Aí ele vai abrir essa caixinha aqui, ó, informações de entidade. São sempre dois passos, tá bom? O passo de criar a camada que a gente fez aqui no mais, e esse outro passo aqui que a gente vai para as informações de entidade. E aí a gente vem aqui, ó, onde está escrito camada, e troca aqui do layer 0 para essa que a gente criou, plantas da rampa. Então ele está falando que esses 13 componentes, ó, que estão selecionados, olha aqui, ó, 13 componentes, estão agora na camada plantas da rampa, tá bom? Depois, se fizer isso, você pode minimizar aqui as informações de entidade e voltar lá para a caixinha de camadas. E aí na caixinha de camadas, se você está usando versões antes da 2018, você vai ter aqui escrito visível e você vai ver que esse quadradinho aqui ele está marcadinho, né? Se você clicar, as plantas somem, né? Ele tira aqui a marcação do visível. E aí você clicando de novo, elas voltam, tá? Então, se você baixou plantas aí pesadas, coloque lá dentro de uma camada e desmarque para você poder ir lá trabalhar em outra área e o seu SketchUp voltar a ficar levinho no orbitar, tá? Isso aqui é uma das coisas mais importantes que você tem que saber para não ter travamentos aí no SketchUp, tá? Para você conseguir trabalhar de uma forma tranquila, mesmo com computadores mais fraquinhos, tá bom? Bom, aqui é um pouquinho diferente na versão 2019 e 2020 do SketchUp. Aqui você tem o olhinho e tal. Então eu vou mostrar como é que faz lá. É bem parecido, tá bom? Bom, vim aqui para a versão 2020, tá? Ela é bem parecida mesmo, só que essa caixinha de camadas aqui chama-se etiquetas. E aí, aqui o layer padrão, o nome dele na verdade é sem etiquetas, tá? Esse aqui é o layer padrão aí do SketchUp que sempre vem. Então aqui essas outras camadas aqui eu vou apagar, que nem a gente fez lá. Vou clicar no nome dessa, deixar o Shift pressionado e clicar no nome dessa. E vou clicar no menos e OK. Pronto. Agora eu vou clicar aqui no mais para criar uma camada que eu quero, com o nome que eu quero, que vai ser aqui plantas da rampa. E dou um Enter. Seleciono lá as plantas da rampa, botão direito, informações de entidade.
E lá nas informações de entidade ele vai falar quantas plantas estão selecionadas e vão falar, ó, que a etiqueta está aqui, ó, na sem etiqueta. Eu vou trocar para que a gente criou aqui, ó, plantas da rampa, tá? Agora sim, esses 13 componentes estão na plantas da rampa. Já minimizo aqui, volto lá para a caixinha de etiquetas e aqui não tem aquele quadradinho, né, para a gente desmarcar. A única diferença aqui é que aqui você desmarca através do olhinho, ó, o olhinho que você deixa visível ou não. Então é bem parecido, só muda que aqui é um olhinho e nas versões anteriores aqui você tem esse quadradinho aqui no visível, ó, onde você marca e desmarca. Essa bolinha aqui nas versões anteriores a gente sempre deixa no layer 0, tá? Tome cuidado com isso, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, mas essa bolinha aqui sempre deixem no layer 0. A gente nunca mexe clicando aqui nos outros, tá? Porque isso aqui pode dar um pouquinho de problema. Ah, pessoal, tem um recado bacana para dar para vocês também. Se vocês estão assistindo no YouTube e quiserem continuar assistindo lá no meu site, é gratuito também, tá? E é mais legal assistir lá no meu site porque você ganha certificado no final do curso, tá? Tem uma provinha lá que na verdade é uma imagem aqui do seu exercício e aí você ganha um certificado no final. Nós somos associados à ABED, Associação Brasileira de Ensino à Distância, tá? Então é um certificado bem bacana que você pode levar para casa. Para quem ainda não entrou no meu site, o endereço dele é esse aqui, ó. Deve estar aí na descrição do vídeo também no YouTube, tá bom? www.destrave3d.eadplataforma.com. Esse aqui que está aparecendo aqui em azulzinho, ó. destrave3d.eadplataforma.com, tá? E aqui a gente tem outros cursos que eu vou falar para vocês mais para frente, tá? O mais bacana que eu tenho aqui é esse curso completo, porque ele tem todos os outros cursos do meu site dentro dele. Tá? Comprando ele, você tem acesso a todos os meus cursos do meu site. Mas na próxima aula eu já vou falando um pouquinho mais para vocês, para quem se interessar, tá bom? Aqui, ó, se vocês forem clicando aqui para o lado, vocês vão chegar aqui, ó, SketchUp básico para paisagismo. E tá aqui, ó, grátis. Basta você clicar por aqui, que ele vai entrar nessa página e você clica aqui em acessar. Clicando em acessar, basta você assistir às aulas aí, que no final das aulas você leva um certificado bem bacana aí também, tá bom? Pelo site aqui também é bacana que você pode tirar dúvidas, pode postar imagens e tudo mais, tá bom? Se está assistindo pelo YouTube, vem pra cá que é mais legal. Bom, essa é uma coisa muito importante que eu mostrei para vocês e uma outra coisa muito legal que a gente vai fazer agora, de fato, é começar a desenhar a nossa casa, a alvenaria, e como a gente faz portas e janelas e tudo mais. Aqui eu tenho as medidas do piso, por exemplo, ó, que eu vou colocar. E aqui, ó, deixa eu pegar a fita métrica e clicar aqui numa quininha, outra quininha. Tenho 15 centímetros, tá? Desse piso elevado, onde a casa vai em cima. Eu tenho que saber também o quanto ela está afastada de uma das paredes, tá? Pegar minha fita métrica, dar um cliquezinho aqui e trazer até aqui, ó. 2 metros, tá bom? Tem 2 metros de afastamento ali da lateral. Então, como é que eu faço para começar? Deixa eu pegar a fita métrica, clicar nessa parede, né? Nunca clique aqui nas quinas, tá bom? Clique em qualquer outra parte da linha, que ele vai trazer uma linha guia, ó, bonitinho para você trabalhar. Não clique na quina, porque a quina ele vai fazer um pontinho guia, ó, que é um pontinho quase que invisível, tá? Então dê muita preferência para clicar, tá? Em qualquer outra parte da linha e trazer para cá. Então, eu vou digitar aqui, por exemplo, 2, Enter. Tá? Ele fez uma guia. Se por acaso você tentou fazer essa guia e ela não apareceu para você, uma das coisas que pode causar isso daí é essa opção, ó, esse sinalzinho de mais que tem aqui, ó, no meu ícone. Vocês estão vendo que ali embaixo tem um sinalzinho? Pode ser com que ele esteja assim, ó. Estão vendo? Sem esse sinal. Então, para que faça guias, ele tem que estar com esse sinal ativo. Quando eu aperto Ctrl, ela aparece. Quando eu aperto Ctrl, ela some. A maioria das vezes, ele já vem com ela ativa. Então, é só clicar na linha que ele já vai fazer essa linha guia para você. Vamos começar a desenhar a partir desse ponto aqui. Nós podemos desenhar direto com a ferramenta lápis, porque a gente já sabe o ponto onde a gente começa, né? Então, eu posso apertar o L, que ela já vem direto, ou clicar aqui, ó, no meu lápis, na linha. Dou um cliquezinho aqui, ó, nesse pontinho onde ele aparece um X, ó, tá? Tem que ser bem onde ele aparece um X.
que é a interseção, né, onde a linha guia encontra com a linha normal. Deixo no sentido que eu quero, que é para cá, né? E vamos ver lá qual que é a medida. Olha lá, 23 metros aqui, depois a gente vai virar para cá, 14,50, tá? Então vamos deixar a linha guia para cá, 23, Enter. Vou afastar aqui um pouquinho. Trago para cá, 14,50, Enter. Trago uma aqui para frente, deixa eu ver quanto é. 10,50, 10,50, Enter. Trago uma para cá com 4,45, 4,45, Enter. Trago uma no eixo verdinho aqui para cá com 3 metros. Trago uma para cá com 4,85. Trago uma para cá com 8 metros. Trago uma para cá com 4,85 também. E aí, se eu não me engano, é tudo simétrico aqui que eu desenhei, ó. 3 metros para cá. Na vermelha eu deixo para cá 4,45. Deixa eu ver. Trago para cá 10,50. Eu nem preciso digitar, porque é só eu trazer aqui, ó, até esse ponto. A linha não pode estar preta, tá? Porque ela não está alinhada. Eu tenho que trazer aqui no eixo verdinho, tal. E lembrando sempre que eu tenho que finalizar aqui, ó, o contorno, né? Lembra que eu comecei daqui, fui desenhando e parei aqui. Eu preciso necessariamente fazer essa linha aqui também, tá? Que essa linha que nós estamos vendo aqui é lá do nosso terreno, não faz parte disso que a gente está desenhando. Então, pego lá o lápis, clico ali, venho aqui e clico nesse pontinho. Para saber se ele criou uma face, a gente pode pegar a setinha de seleção ou apertar o espaço que ela já vem direto e dar um cliquezinho. Se ela ficar marcadinha, assim, que a gente chama de achurada, quer dizer que ele criou essa face aí e você já consegue puxar, tá? Então nem precisa deixá-la selecionada, eu vou clicar aqui fora para deixá-la sem essa marcação. Você pode pegar direto aqui o empurrar puxar, dar um clique aqui, ó, clique solto, né, sem deixar o botão do mouse pressionado. Levo aqui para cima e digito lá 0,15 Enter, 15 centímetros. Então ele já fez esse nosso patamar de 15 centímetros, onde a casa vai estar em cima. Não é legal? Essa é a forma que eu costumo trabalhar. Primeiro eu desenho o terreno, depois eu uso linhas guias nesse terreno para posicionar onde está a minha casa e faço o contorno dessa minha casa com a ferramenta linha. A gente pode aproveitar esse piso para desenhar as paredes. Se eu pegar essa ferramenta aqui, que é o equidistância, ou a gente também conhece por offset, eu consigo clicar aqui, ó, na minha face, tá? Em qualquer lugar dela. Lá no CAD você tem que clicar em cima da linha, tá? Aqui a gente clica direto na face. Dou um cliquezinho. Vocês vão ver que eu tenho esse pontinho vermelho aqui, né? Então eu consigo levar para fora dele, caso eu quisesse fazer minhas paredes para fora. No nosso caso, nós vamos fazer para dentro desse patamar do piso, né? E vou digitar lá 0,15, por exemplo. Então, coloco lá, ele já fez as paredes aí de todo esse meu contorno. Olha que bacana, tá? Se eu quisesse pegar aqui a ferramenta empurrar, puxar, dar um cliquezinho aqui nessa borda e puxar lá com, sei lá, 3 metros, eu já teria ali, basicamente, as minhas paredes prontas. Tá? Só teria que fazer os buracos de portas e janelas e tudo mais. Eu vou mostrar aqui duas formas de fazer portas e janelas. Uma delas é você desenhar direto no chão os espaços onde terão essas portas e janelas. A outra é, depois de já ter levantado sua parede, você conseguir fazer buracos na parede. Tá? Vamos ver as duas aí então. A primeira que nós vamos mexer aqui, vamos trabalhar, é a de desenhar direto aqui no piso. Vocês vão ver que eu tenho 6 metros, né, a partir da parte externa aqui da minha parede, né, a parte de fora. E depois eu tenho aí uma porta de 90. Então, ó, eu vou trazer uma guia aqui, ó, da parte de fora dela, né, que é do começo dela, ó, que seria mais ou menos aqui, essa ponta aqui, ó, e levo para lá com 6 Enter, tá? E aí, beleza. Basta eu pegar essa guia aqui também e trazer uma partir da guia com 0,90, tá bom? Aí ele fez a marcação, eu tenho que traçar uma linhazinha aqui e outra linhazinha aqui, né?
para ele fechar e separar em faces diferentes. Porque essa face daqui a gente vai puxar e essa aqui do meio a gente vai deixar ela no chão, tá bom? A mesma coisa a gente pode fazer aqui, ó, com algumas janelas que a gente tem desse lado. Deixa eu ver aqui como que elas estão. Bom, basicamente eu tenho 3 metros, depois tenho 1,5 metro de parede, de janela, depois tenho aí 50 centímetros e mais 1,5 metro, tá bom? Então vamos começar por essa guia de 3 metros aí. Então pego aqui a parte externa, né? Levo para lá 3 Enter, jogo para cá uma guia de 1,5, né? Jogo para cá uma guia de 0,50, jogo para cá uma outra guia de 1,5 e faço aquelas marcaçãozinhas, né, bem em cima das guias, tá? Se eu quiser usar o retângulo, fica até um pouco mais prático, porque eu clico numa quininha aqui de uma parte e clico aqui na outra quininha, tá? Sempre em diagonal, na de cima e na de baixo, aqui com o retângulo. Tá bom? Depois, para excluir todas essas guias, a gente vem aqui em editar e excluir guias, que ele vai apagar todas de uma vez. Tá bom? Então vamos lá, vamos subir isso daí. Vou pegar aqui, ó, com a ferramenta empurrar, puxar, né? Vou pegar e subir essa parede aqui com 3 metros, tá? Vou subir essa aqui também, ó, com 3 metros, tá? Aí eu não preciso digitar, eu posso levar, ó, a pontinha dessa seta vermelha que eu tenho no meu ícone do empurrar, puxar, exatamente a uma altura, ó, que eu já tenha, tá? Então eu estou levantando, eu saio com a ferramenta até uma outra parede que já está na altura, ó, e quando ele aparece um pontinho lá de referência, eu clico. Então eu levantei todas as outras paredes até essa altura. Então tá tudo aí na sua altura, tá? A única coisa que falta aqui é essa paredinha entre as janelas, que eu posso clicar e levar a ponta da setinha vermelha numa parede aqui também. E aqui, ó, onde tem janelas, a gente tem que subir aqui 1 metro, né? Subo 1 metro, subo aqui um Enter, tá? Geralmente varia entre 90 e 1 metro. E aí, ó, o que a gente faz agora? Vocês percebam que essa parte de cima aqui da nossa porta, ó, tá aberta, né? E como que a gente faz para fechar essa parte aqui que tem em cima da porta? Eu geralmente olho aqui por dentro do meu piso, tá? Dou uma orbitada para ver por dentro. E a partir do meu piso, eu trago uma guia aqui, ó, em cima da minha parede, ó, que ela vai no eixo azul certinho, tá? Não tente trazer por aqui, ó, que ele às vezes não dá, às vezes ele vai fazer uma guia lá no chão, tá? Lá fora, ó, tá vendo? Vai parecer para você que você está levantando ela no eixo azul, só que muitas vezes ela não está. Então, use as paredes, ó, que ela vai sempre levar aí para cima. Digito 2,10, que é o padrão de altura de portas e janelas, né? Venho aqui, ó, com um lapisinho e eu consigo fazer uma linha aqui, ó, a partir da onde tem essa guia até o outro lado. Por que eu fiz essa linhazinha, né, que separou essa minha lateral? Porque, ó, eu consigo ter duas partes e aí eu consigo puxar com o empurrar, puxar só a parte de cima até aqui, ó, um pontinho de referência, tá? Tome cuidado, não vá no olhômetro assim, tá? Com o mouse longe. Vá bem com a ponta da setinha vermelha até um ponto de referência e clique. Tá? Aí você fechou essa parte de cima, que é essa bandeira que a gente tem em cima da porta. Algumas linhazinhas vão ficar, vocês vão ver que essas linhazinhas a gente pode apagar com a borracha. Vamos aproveitar essa linha aqui também que a gente tem para já fazer essas outras aqui, ó. Eu já faço usando essa minha linha guia, né? Faço uma linhazinha para cá. Aqui eu faço a mesma coisa. Tome cuidado para essa linha que você desenhar não estar preta, tá? Ela tem que estar com a cor do eixo, ó. Caso aqui vermelhinha. E cliquei. Tá bom? E aí a gente pode puxar também essa bandeira até aqui e essa bandeira até aqui. Algumas pessoas me perguntam, ah, mas e se eu puxar daqui direto até aqui, ó? Muitas vezes ele trava, não permite que você faça isso. E algumas vezes que ele não trava, que ele permita que você faça isso, ele vai dar alguns problemas de junção, tá? E esses problemas de junção, quando você apagar algumas linhas aqui, pode ser que ele apague a sua parede também. Então eu aconselho que você faça separadamente cada bandeira, tá bom? Então venho aqui, clico aqui,
clico aqui, tá bom? E agora você pode apagar as linhas que ele não vai apagar nenhuma parede, nenhuma face. Nós temos também aqui uma janela, uma porta aqui, nós temos uma abertura muito grande aqui, que é onde a gente vai colocar um fechamento de vidro e tudo mais. Vou mostrar para vocês aqui do lado que qualquer quadradinho que eu tenha e tenha alguma forma desenhada nele, se eu puxar aqui ó, com a ferramenta empurrar, puxar, até o outro lado, ó, até esse lado aqui e clicar, ele vai furar, tá bom? Quando ele chega na face lá de trás, alinhadinho, ele vai entender que você quer furar, tá? Tome cuidado para não ultrapassar com isso daqui, né? Às vezes você clica lá, fala, mas não furou, por que não furou? Porque de repente você não usou uma referência boa ali, ele acabou passando do espaço onde você queria. Então, a minha dica é o seguinte, clica, e para não ter que orbitar até chegar a esse lado, você pode dar esse clique e vir aqui ó, num pontinho de referência dessa linha, ou dessa linha, né? Que aí você clica, ele sabe que ele vai chegar exatamente até aquele ponto, né? E ali quando ele encostar naquela face, que é o ponto final dela, ele vai acabar ali furando a sua peça. Então como é que a gente faz isso lá para portas e janelas? Vamos lá, vir aqui para uma janela que nós temos nesse espaço aqui. E ela tem 3 metros, tá? Ela tem um afastamento aqui também, né? Que deixa eu ver aqui quanto que tem. Vamos ver aqui. 1 metro. Então vamos trazer aqui uma guia para cá de 1 metro. Depois, quanto que a gente tem lá? 3 metros de janela. Traça uma guia daqui para cá com 3 metros de janela. Vou trazer aqui 1 metro mais os 15 daquele pisinho que eu tenho, né? Então vou trazer aqui 1,15. Então 2,10 que é a altura padrão de portas e janelas, mais a espessura daquele piso vai ficar 2,25, Enter. Depois eu pego aqui ó, e faço um retângulo em cima disso tudo. E com a ferramenta empurrar, puxar eu consigo dar um cliquezinho, né? E vir aqui ó, naquela linhazinha de referência. Ele tem que aparecer um quadradinho, tá? Necessariamente ali um pontinho falando que você está na aresta. E aí quando você clica, ele vai furar essa sua janela. Aquela primeira forma que eu mostrei, geralmente quando as pessoas trazem um desenho do AutoCAD, ele está em planta, ele já está com os espaços de portas e janelas todos desenhados no chão. Então a gente usa mais aquela primeira forma quando a gente traz uma planta do CAD. Então aqui ó, vamos fazer uma porta aqui, ela tem 1,40, tá? De largura aqui. Então como é que a gente faz para colocar ela aqui? Vamos supor que a gente queira colocar ela exatamente no centro dessa parede. Nós podemos trazer aqui ó, uma fita métrica, tá? Vindo dessa daqui. Mas como eu vou saber onde é o meio dessa parede, né? Geralmente eu trago o meu ícone aqui para cima, ó, para ele correr em cima da linha. Ele correndo em cima da linha, vocês vão ver que uma hora ela vai dar uma travadinha e ficar azulzinha. Ó. O ponto azul é o midpoint, ou seja, o ponto do meio que eu tenho nessa parede. E eu clico lá, tá bom? Todas as linhas têm essas extremidades que são os pontinhos verdes e temos também esses pontinhos azuis que são o meio das linhas, tá? Trazemos então metade da porta para um lado, 0,70, e trazemos metade para o outro lado, 0,70. Uma porta enorme, deve ser uma porta pivotante, enfim. Trago aqui, né, aquela espessura do meu piso, mais os 2,10, que vai dar o total de 2,25. Enter. Legal. A guia que faltou aqui é a espessura do piso, 0,15, Enter. Tá bom? E aí você pode traçar um retângulo daqui até aqui, ó. Tá? E você pega esse retângulo e puxa até um pontinho de referência que nós temos aqui. Tá? Tá bom? E aí você vai ter mais um buraco aí de porta para a gente encaixar uma portinha depois. Tá bom? Então veja que a gente descontou aqui essa espessura do nosso piso. Se você quiser apagar essa linhazinha também, pode apagar. Se você quiser deixar ela para colocar um material diferente aqui nessa soleira, você pode deixar também. Legal, gente. A gente pode também agora
apagar essas linhas guias para não ficar um monte de linha tracejadinha atrapalhando o nosso desenho, tá bom? Então vamos lá em editar, excluir guias, que ele vai fazer essa limpeza das guias. Vamos pegar aqui essa medida que nós temos aqui da frente, ó. Eu tenho 1,83, depois vou ter 4 metros e depois 1,84, tá bom? Então vamos fazer já essas guias aí, ó. Trago daqui para cá 1,83, trago para cá, me esqueci, 4 metros e trago para cá 1,84. E depois eu trago uma linhazinha daqui para cá com 0,15, que é a espessura dessa minha paredinha que eu tenho aqui, né, ó, alinhado onde vai começar essa abertura. Trago aqui uma guia do chão com 0,15 para fazer esse patamar que eu tenho aqui do meu piso. E a partir desse 0,15 eu posso jogar aqueles 2,10 que é a altura padrão, tá bom? Das minhas portas e janelas. Então agora, ó, eu vou pegar e fazer os retângulos aí. Vou fazer um retângulo nesse pedaço, né? Deixa eu só conferir lá se é aqui mesmo, ó. É aqui. E um outro nesse grande aqui, tá? Que nós vamos fazer também. Então vou lá e fazer um outro retângulo aqui nesse pedaço grande. Lembre-se sempre de puxar aqui, ó, até o final da sua espessura, né? Tem que aparecer o pontinho. E o empurrar-puxar, ele fica gravado a última medida que você empurrou. Então, no caso, como a gente empurrou até o final da espessura, que era 15 centímetros, ela ficou gravada. E se a gente quiser usá-la de novo, eu posso dar 2 cliques, ó. 1, 2. Legal, gente. Então, o que a gente precisa fazer aqui para finalizar essa parte do desenho? Temos que vir aqui em editar, excluir guias, para tirar essas guias. Temos que pegar aqui essa setinha de seleção, fazer uma seleção com 3 cliques, né? Pegando isso daqui tudo, ou fazer uma janela de seleção que pegue tudo isso aqui, tomando cuidado para não selecionar as plantas junto, tá? Então eu prefiro lá os 3 cliquezinhos. Botão direito e vou lá em criar um grupo, que ele vai agrupar isso daqui para não grudar com nada que eu encoste na parede. Então, se eu colocar um quadro, tudo que eu quiser colocar aqui, sei lá, arandelas, nada vai grudar com essa parede e eu consigo tirar e colocar sem nada mais grudar com esse grupinho que está isolado ali dentro daquele plástico transparente que eu falei para vocês. Na próxima aula a gente continua aqui colocando as portas e janelas, que a gente vai trazer tudo da internet, tá bom? E eu vou ensinar mais alguns truquezinhos, como fazer o telhado, tá? E a gente continua com muita coisa legal. Esse nosso curso básico gratuito vai continuar até a gente finalizar essa casa. Então a gente vai desenhar muitas coisas legais. Vamos fazer uma área de vegetação lá nos fundos dessa casa. Vamos colocar uma piscina. Vamos fazer um deck de madeira. Que vão te possibilitar a começar a desenhar sozinho, sem tanta dor de cabeça, sabendo como começar e tudo mais. Então, gente, a gente se vê na próxima aula. Quem gostou, escreve aí. Quem não gostou da aula também pode escrever. É bom porque eu fico sabendo. E quem tiver dúvidas pode escrever que eu vou tirar todas as dúvidas que tiverem aqui nos comentários, tá bom? E quem quiser alguma sugestão com desenho ou qualquer coisa pode comentar aí também, que eu vou procurar sempre ajudar vocês. Então é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.